Amados irmãos e irmãs, esse domingo do tempo comum se coloca como uma série de domingos nos quais a igreja se volta de modo especial para as vocações. A palavra vocação tem sua raiz num termo latino, significa chamado. Nesse sentido, é significativo que na metade do mês celebremos a solenidade da Assunção de Maria Santíssima, porque ela foi a primeira vocacionada por Cristo, se tornando assim o modelo de todos os batizados, porque todos os batizados foram e são constantemente convocados à santidade. O mês não é caracterizado somente como o mês do chamado, mas também como o mês de resposta. Esta é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre como temos respondido ao constante chamado que Deus nos faz à santidade e ao bem. Não podemos, nesse mês, dispensar uma atenção toda especial às vocações sacerdotais e religiosas, sem fazer o mesmo para com a vocação matrimonial. O matrimônio é uma escola de santidade, uma admirável invenção de Cristo para que a Eucaristia seja vivida a dois. Mas não só a família é o berço de toda e qualquer grande vocação. Sacerdotes e religiosos têm a casa paterna, materna como a primeira escola de teologia e de oração. É de fundamental importância que, nas famílias, criemos o hábito de partir o pão da palavra como partimos o pão nosso de cada dia. Eis o que nos comunicou a liturgia da palavra que acabamos de ouvir, da qual fizemos agora memória. Um dia Jesus se tinha retirado sozinho sobre uma barca para um lugar deserto e despovoado, às margens do mar da Galiléia. Quando desembarcou, encontrou uma grande multidão que o esperava. Ele sentiu compaixão da multidão e curou os seus enfermos. Falou à multidão do reino de Deus. No entanto, sem que a percebesse, começou a declinar o dia. Os discípulos se sentiam o pessoal da logística. Sugeriram que se despedisse a multidão para que as pessoas fossem às aldeias vizinhas comprar o que comer. Jesus, porém, os desnorteia, dizendo-lhes: dá-lhe vós mesmo de comer. Aqui não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Responderam os discípulos, pensando que se tratasse, se não de uma insanidade, de uma brincadeira. Jesus pede que trago aquilo que aos discípulos era somente. Convida toda a multidão e a sentar-se na grama. Pega os 5 pães e os 2 peixes. Ora, levantando os olhos para os céus, dá graça, parte os pães, entrega-os aos discípulos e estes às pessoas. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram as sobras e encheram 12 cestos. Os que comeram eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi o piquenique mais fantástico de toda a história da humanidade. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, escrito mais de 5 séculos antes do evento narrado pelo Evangelho, parece descrevê-lo. O profeta se dirige àqueles que não têm dinheiro e os convida a comprar trigo e leite em dinheiro. Aos que têm sede, o profeta anuncia um tempo de saciedade. Pratos suculentos são colocados à disposição dos que nada têm. O texto fala de alguém que será a testemunha de Javé para os povos, líder e soberano das nações. É sua função convocar um povo desconhecido, e esse povo desconhecido, essa massa anônima, o procurará como a multidão fez com Cristo no Evangelho. Esse alguém encontra sua realização completa em Jesus Cristo. Porque se alguém opera esse milagre em favor de um povo sem rosto, desconhecido, que na contagem exclui mulheres e crianças, porque é capaz de compadecer-se, de preocupar-se, de amar. Esse amor é louvado por São Paulo, na segunda leitura de hoje,
Quem nos afastará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Eis uma das mais belas páginas das Sagradas Escrituras. O nosso Deus se move por amor. Essa também pode ser hoje a nossa profissão de fé. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente nem futuro, nem poderes, nem as alturas, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos ensina então a palavra de Deus hoje? Ensina-nos o correto modo de procurar o Senhor. Para ouvir Jesus, o povo abandona suas aldeias e parece esquecer-se do próprio alimento. Estão, na verdade, famintos de uma forma diferente. Não fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Devemos encontrar em Amós 8:11. A palavra de Deus nos ensina ainda que Jesus é aquele que sente compaixão do homem todo, compreende o homem e o sacia na sua alma e no seu corpo. As almas ele distribuiu largamente a palavra que salva, aos corpos ele cura e proporciona o pão. Como Jesus opera a multiplicação de tão pouco para tantos, ele não usou um truque ou um passe de mágica, não fez um projeto financeiro para uma entidade rica do outro lado do mar, não enviou um pedido de ajuda a uma nação rica disposta a partilhar o que lhe sobra com os indigentes desse lado do mundo. Não, ele lançou em primeiro lugar um desafio. O desafio fez com que os discípulos percebessem que nem sempre a lógica do despedir os famintos por causa dos cálculos e das partilhas é a melhor solução. Então ele faz o convite à partilha. Ele poderia ter operado o milagre sem precisar fazer charme, colocando os discípulos em situação constrangedora. Mas o diálogo provocado não era charme, era escola. O discípulo é aquele que se torna não só testemunha do milagre, mas é aquele que aprende a operar o milagre como faz o mestre. Os discípulos se colocam assim como modestos colaboradores que primeiro têm de apreciar a insuficiência de seus próprios meios e depois desprender-se de poucos que têm. O que aconteceria aos milhares de famintos espalhados pelo Brasil e pelo mundo se colocasse em comum aquilo que a generosidade da Mãe Terra tem nos dado em parcimônia? Como podemos acusar Deus pela fome dos nossos irmãos com as nossas piedosas perguntas? Ai, meu Deus, por que tanta miséria no mundo? Quando todo ano destruímos milhões de toneladas de sobras de alimentos que chamamos sem nenhum escrúpulo de excedente para não baixar o preço. Sabemos que a coisa não é assim, tão simples. Tem os interesses governamentais que não permitem a solidariedade entre as nações mais ricas e aquelas menos abastadas ou miseráveis. Mas não só, corremos o gravíssimo risco de colocar a questão somente em larga escala. A generosidade e a partilha, característica dos nossos pais na fé, parece que lentamente estão desaparecendo do vocabulário das nossas famílias e sociedade cristã. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, querida família que nos escuta atentamente em sua casa, já celebrando esse 18º domingo do tempo comum, fazendo essa caminhada, convidados a fazermos também esse percurso, essa caminhada, como Jesus fez com o discípulo, com a multidão, a perceber a presença maravilhosa desse Deus, que tem o zelo, que tem o cuidado de também nos alimentar da sua palavra.
A maior fome do mundo hoje não é a fome do pão, mas é a fome da palavra, como o próprio Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Procuremos nos alimentar dessa palavra de Deus, vivenciando esse dia do Senhor, e que todos os falecidos tenham uma semana santa e agradável para todos.